E depois, com a permissão de Wendel, estamos aqui em mais um estudo do livro Espiritismo, Círculos de Estudo, Espiritismo e Arte. Esse livro da Abrarte. Seja muito bem-vindo ao canal da SEC, seja muito bem-vindo a esse estudo do Espiritismo e Arte, desse livro que tem nos dado grandes reflexões. Pois, se você quiser, pode curtir, pode compartilhar, pode comentar. Pode se inscrever no canal da SEC, ativar o sininho, procurar pesquisar no canal da SEC, que tem vários conteúdos espíritas sensacionais. Livro dos Espíritos, ESG, Espiritismo e Filosofia, entre outros. É só procurar e fica à vontade. Nossos estudos acontecem todas as segundas-feiras, às 21 horas. E quem quiser participar remotamente, mas ao vivo, né? Pode procurar nos vídeos antigos aqui correlacionados a esse tema Espiritismo e Arte, no livro Espiritismo na Arte de Leon Denis, nos vídeos do livro, né? Você vai ter um link que vai te enviar para a sala de WhatsApp, que toda segunda-feira nessa sala é enviado um link que você vem para cá, para esse aplicativo de videoconferência e pode desfrutar com a gente desse estudo magnânimo, que é o estudo do Espiritismo e Arte aqui da Casa Espírita Cristã. Estamos chegando ao final do nosso livro e eu estou muito grato por tantas reflexões maravilhosas que a gente teve com esse livro. Foi muito bacana. Agradecer a Abrarte também por esse livro, por ter a construção, o Edmundo César por ter, organizado esse livro. Foi muito bom, muito sensacional. E a gente já está pensando em outras possibilidades de estudo, né? Mesmo grupo, a gente tem que pensar isso aí, depois a gente conversa sobre. A gente parou nessa linha aqui, né? No ano de 2010, um médium e conferencista baiano, Divaldo Franco, intermediado o espírito Manuel Filomeno de Miranda, torna público o livro Transição Planetária, onde, além de fazer coro às informações apresentadas 50 anos antes por Dona Ivone Pereira, apresenta diversos outros detalhes sobre um instante de transição física e espiritual do planeta Terra, que estamos esperando até agora. Miranda, integrando uma caravana de auxílios a tragédias coletivas que promoveram a desencarnação de milhares de espíritos, descreve o grande movimento ocorrido no ambiente espiritual do planeta e da reencarnação dos espíritos missionários, alguns deles oriundos de outras esferas dos cosmos. Esses espíritos portadores de sublimes vivências espirituais contribuirão para a disseminação das ideias de Deus na esfera física, atuando nas mais diversas áreas do saber social. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorveando as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Interessante que antes, né, Dona Ivone falava sobre a questão do Brasil ser o motor, né, da evolução do mundo. Na aula a gente falou isso, né, da evolução moral do mundo, né, e que tinha uma previsão a partir dos anos 2000 para isso acontecer, e na transição planetária se diz a partir disso. É interessante que eu estava conversando com um amigo meu, né, em questão dessa transição planetária. E o mais interessante é que nós, ansiosos que somos, ainda mais nesses tempos de ansiosidade, né, a gente espera uma transição planetária muito rápida, mas a gente acaba
não entendendo que o planeta Terra, ele anda muito lentamente, né? Assim, para o nosso, para a nossa vida, né? Então ele precisou de milhões de anos para chegar onde está neste momento, assim. Então a gente, querendo ou não, está vivendo, na minha opinião, uma época de evolução tecnológica estrondosa. A gente que, não sei aí, Letícia, o Anne, o Jordan mais ou menos, né? Pela idade dele, mas eu nasci nos anos 90, exatamente cravado nos anos 90, né? E nós dos anos 90, nós pegamos um tipo de evolução assim estrondosa, cara. Evolução tecnológica, digo, né? Que foi espetacular. A gente saiu de coisas com fio, de ser transmitidos através de fitas para streamings e coisas sem fio, né? Coisas que são Bluetooth, a maioria das coisas, né? A gente saiu de teclas nem analógicas, analógicas, né? Para teclas digitais, né? Para coisas. A gente saiu de fotos que eram para ser reveladas na água, né? Você passava lá na água, ficava revelando, tinha um filme para fotos digitais, que hoje ela é só impressa, né? Então, assim, a gente de fato evoluiu bastante, ainda tá para evoluir ainda em cerca de menos de 50 anos, né? Porque dos anos 90 para cá não se passaram nem 50 anos. Então, assim, é uma evolução estrondosa, mas mesmo assim, nós espíritas achamos ainda que a gente está ainda muito lento. Eu acabei de falar, né? Acabei de falar. Nossa, cadê essa transição planetária que não chega e tal? A gente às vezes acaba se apressando muito e, e acaba não entendendo que, na verdade, a gente vive em um planeta onde as coisas elas são lentas mesmo, né? E é um planeta antigo, cara, um planeta de milhões de anos, assim. Então, a gente tem que parar para refletir um pouco sobre isso, né? E a gente não para pensar sobre. O seguindo aqui, então, se ninguém quiser falar, acho que o Jordão falou alguma coisa aqui. Não, ele só falou mesmo, que nem eu falei mesmo. Entre tantos espíritos, o ex-militar do nobre exército brasileiro, agora desencarnado, Viana de Carvalho, ofereceu também sua contribuição sobre a temática da transição espiritual do planeta, citando os artistas como participantes dessa invasão organizada e planejada pelas mais altas esferas divinas. Lançado em 1998, o livro Atualidade do Pensamento Espírita apresenta 220 perguntas sobre várias áreas do saber humano que, oferecidas à espiritualidade, tiveram em Viana o porta-voz de suas respostas. Ciência, políticas, jurídicas, biologia, comunicação, filosofia, psicologia, etc. Tiveram questionamentos levantados para a resposta dos espíritos superiores. E entre estas áreas do saber encontra-se também, como não poderia deixar de ser, a arte. Nessa oportunidade, Viana de Carvalho, pela a mediunidade de Divaldo Franco, compartilha informações que se agregam a disponibilizado por Ivone em seu Desvazando o Invisível. A fim de que se expressem novas formas de comportamento em todas as áreas do progresso humano, a divindade faz com que reencarnem na Terra os grandes missionários, a fim de darem cumprimento a esses objetos elevados. Neste crepúsculo de milênio e quase amanhecer de uma nova era, já se encontram em processos de renascimento orgânico os missionários da beleza,
qual tem sucedido em todos os períodos passados, trazendo programas de rara sensibilidade e emoção, promovendo as variadas expressões da cultura, da ciência, da arte. Camilo, Viana, Filomeno, Ivone, Divaldo, trabalhadores da causa espírita, mensageiros que nos oferecem informações em épocas distintas de igual conteúdo. Multidão de espíritos anteriormente preparados e qualificados de variados estágios e méritos espirituais iniciaram nos primeiros anos do novo milênio incessante movimento de retorno à vida física, com a meta divina de promover o bem e a espiritualidade, influenciando a sociedade contemporânea para o inadiável movimento de transcendência. Os artistas entre os espíritas que aqui já estamos morejando para a promoção da arte espiritualizada, temos a incumbência de receber os missionários do belo, oferecendo nossas mãos calejadas pelo trabalho de abrir as picadas da arte em nosso ambiente doutrinário, colocando de lado nossas diferenças de personalismo vaidoso, juntando mãos no esforço contínuo de manter-se no caminhar para o bem, para o belo, para Deus. É interessante, tem duas coisas que eu queria falar. Me veio à mente de que a gente viveu no iluminismo, né, uma grande ascensão desses artistas, né? E um pouquinho antes também, eu não sou muito bom de história, não, se alguém puder me ajudar. E agora a gente vive uma ascensão de pessoas relacionadas à ciência tecnológica, né? Então a gente teve grandes avanços acerca da ciência tecnológica e a gente acaba não percebendo isso, né? E o mais interessante é que esses grandes pensadores da filosofia, né? Da filosofia não, da ciência tecnológica, acabam, assim como outros também, falecendo muito cedo, né? O Steve Jobs também é um exemplo dessa revolução que acontece diariamente e de alguns gênios que vão se esvaindo aos poucos, e isso acaba sendo até clichê em relação a outros gênios também que acabam indo muito cedo e tal, né, por conta não, né, comparando essa genialidade com outras. E aí me veio à mente que talvez esse hiato que a gente tem, né, não que hoje não tenha artistas extraordinários, né, mas de gênios artísticos, né, talvez seja este momento que a gente teve, seja um hiato para exatamente depois, como diz os próprios espíritos aí, vir um conjunto de reencarnações que possam ser desses artistas para exatamente a gente voltar depois dessa evolução tecnológica, a gente voltar para aí sim, novamente, esses gênios virem trazer, né, no futuro aí, evoluções artísticas, né, genialidades artísticas. Não sei, me veio isso à mente aqui, né? E a outra coisa os espíritas que já estamos receber os missionários do Belo. A outra coisa, se eu não me engano, é a questão do espiritismo, né? A gente acaba não percebendo, mas a gente já fala de arte, na verdade o espiritismo já fala de arte há quase 100 anos, e só agora a gente tem virado os nossos olhos, a nossa atenção para essa questão da arte, né? E mesmo assim ainda a gente tem ainda arado a terra dura, né? Muito dura no seio espírita em relação à arte. Eu sempre falo que da mesma forma que tem muitos trabalhadores buscando que a arte seja implementada
dentro da doutrina espírita, existem muitos trabalhadores, né? E aí do outro lado, ou também aqui influenciados, né, por outras pessoas do mundo espiritual, mas aqui encarnados, querem que essa arte não aconteça dentro da casa espírita, exatamente porque quando isso acontece, ou se isso vir a acontecer, vai demonstrar que o espiritismo tem caminhado para a evolução e tem caminhado para as premissas ditas pelos espíritos e pelos livros anteriormente, né? E isso, às vezes, para as legiões que não querem o avanço terreno, é de suma importância que os grupos e que a arte não seja implementada dentro da casa espírita, né? Me veio sempre inspiração, assim, a derrocada que foi em relação aos grupos da FEES aqui, por exemplo, né? Foi uma debandada gradativa, né? Primeiro foi a debandada de um grupo, né? Depois foi a debandada de outro grupo, e só a equipe Um Som ainda se manteve de pé, só que mesmo assim ainda com muitos custos nesses últimos tempos, né? A equipe Um Som tem se mantido ainda com trabalho, mas ainda com muitos custos, e acho que esses ataques para que seja exterminada esses grupos de arte, principalmente aqui no Espírito Santo, né? No caso, um exemplo aqui no Espírito Santo, eu acho que não é à toa, né? Exatamente por conta dessas premissas que a gente lê nos livros acerca da arte, acerca do belo, acerca dos missionários que estão por vir. E para que esses missionários possam chegar, o terreno tem que estar arado, né? Para que eles consigam plantar essa semente da arte e ela possa dar grandes frutos. Não sei o que vocês acham, se você quer falar alguma coisa. Mateus, Pode falar, Letícia. o que esses grupos da arte fazem? Eu não sou daqui do estado, eu sou de Minas. Eu não conheço esse grupo que você falou. Então, os grupos da arte aqui são 3 grupos de arte que antigamente eles eram ligados ao Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita aqui do Espírito Santo. E aí existiam 3 grupos, né? O GEDRE, existem, na verdade, né? 3 grupos, que é o GEDRE, o Ânima e a equipe Um Som. O GEDRE, ele é um grupo nacionalmente conhecido, foi um dos pioneiros em grupos de dança e espiritismo, e ele agora, se não me engano, está com um integrante, 1 ou 2 integrantes, eu não sei se a Laís ainda está nele, mas ele está com 1 ou 2 integrantes, assim, e ele fazia trabalhos incríveis aí, relacionados à dança e espiritismo, já foi, e é referência ainda. Tem apresentações do Gedre no YouTube, se você quiser procurar, lindíssimas, 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 acerca de espiritismo e dança. O Ânima também já se apresentou fora do estado, em festivais do Rio de Janeiro, festivais religiosos, que inclusive eu participei, né, lá em Volta Redonda. O Ânima também é referência aqui no estado relacionado a, a teatro e espiritismo, e tem uma longa caminhada pela frente. A equipe Um Som já é uma equipe de música, uma banda formada em sua maioria jovens e que tem uma rotatividade muito grande, né? Ela tem essa característica de ter uma rotatividade muito grande de jovens, de entrando e saindo, entrando e saindo. E ela já vai agora, se eu não me engano, para o seu 4º ou 5º álbum, né? Então, ela já é uma equipe já agora, digamos, se eu não me engano, vai fazer 20 anos. Então, assim, ela também já é com um lastro muito grande e tem se tornado, assim, também, assim como o Gedre, referência no Brasil, se juntando a Denis Soares e Tim Vanessa. Acho que ainda não chegou a esse patamar,
mas pelo que a gente tem conversado, assim, as pessoas têm procurado a gente bastante para poder conversar, falar, né? Falar sobre arte e música. Então a gente está galgando andar por andar, mas tem se tornado mesmo assim. Esses são os três grupos que são referência em arte aqui no Espírito Santo, que agora está interligado a uma área de artes mesmo, que é pioneira no Brasil todo também, a área de arte da Federação Espírita, e que agora vai se transformar e vai ser sugerido para que as outras federativas façam a área de arte, assim como a FEB já tem também uma área de arte instituída da mesma forma. Sim, estou no GED, aquela. Eu estou emprestada no ânimo agora, né? Mas eu tô no GED ainda. Mas enfim, eu queria falar um negócio. A gente tá falando de. Gente, você tá me ouvindo ou eu tô falando sozinho? Pra você. Eu tô te ouvindo, Laís. É porque, sei lá, né, gente? Mas vocês estavam falando sobre evolução do planeta e coisas assim, evolução tecnológica que a gente passou, né? E eu penso muito que a arte também passou por uma evolução muito grande, né? Desde, se for ver aí na Europa, o trovadorismo, a Idade Média, que foi o início da popularização da música, né? As cantigas de amigo, de amor e essas coisas assim. A arte se popularizou muito desde aquela época, porque a arte era muito elitista. A arte, eu ainda acredito que a arte é um pouco elitista, mas a gente trabalha muito para que a arte seja acessível para as pessoas. E eu acho que a gente também está trabalhando muito a questão da arte e a cultura como alinhados à educação, assim como é no plano espiritual, né? Que, tipo, nas palestras e nas coisas que os espíritos superiores falam, eles sempre atrelam a música e a arte no geral. E eu acho que a gente está passando por esse momento de pensar a arte de uma forma diferente. E isso também está dentro desse momento de evolução do planeta, né? A gente está cada vez mais caminhando para ser mais parecido com o plano espiritual, porque a Terra é uma cópiazinha, né, do que acontece lá no plano espiritual, só que um pouco diferente, né? Então a gente está caminhando para ser cada vez mais evoluído. Acho que aos poucos, assim, mas foi o que eu falei no início, né? Às vezes a gente não entende esse caminhar terreno, né? E às vezes a gente se apressa muito para que as coisas aconteçam e acaba esquecendo que as coisas têm, cada um tem seu tempo, né? E as coisas também têm seu tempo. Muito interessante. Mateus, só fazendo uma contribuição, eu vim do meio evangélico, né? Igreja cristã de crente mesmo, pentecostal, né? Como falam. E lá não é aceito esse tipo de arte, por exemplo, da dança, né? Então, por exemplo, estar aqui ouvindo isso, e estou olhando aqui no YouTube, tem vários vídeos de dança, de apresentações, para mim é uma vitória gigantesca, gigantesca, porque entendo que Deus é um só, né? E nós somos o conjunto, né, que liga a ele. Mas há religiões, há grupos que, por mais que acreditam em revelações e em espíritos, não acreditam na arte. Então, ter uma federação, ter um grupo, no caso do espiritismo, que acredita nisso, para mim é uma vitória gigantesca, porque na igreja evangélica a gente tem que reprimir o que a gente sente, né? Poxa, eu gosto de dançar, eu gosto da sensação que isso me traz, eu sinto conectada, eu entro em flow quando eu estou dançando, e na religião evangélica tradicional a gente tem que reprimir isso. E aqui, na verdade, a gente vê que é mais uma oportunidade
da gente poder expressar, né, o que a gente sente, o que a gente acredita para o mundo espiritual também, e com certeza isso reverbera aqui, né, na nossa vibração que aumenta, enfim, no que isso causa nas outras pessoas. E aí, só fazendo uma pergunta, na Casa Espírita Cristã, existe algum tipo de grupo de teatro, de dança? Como é que isso funciona? Muito obrigado pelo relato, Wani. E a gente sempre fala aqui, eu mesmo, na verdade, eu falo por mim, tá? Não vou falar pelo grupo, mas eu admiro bastante é, a, os protestantes, questão de evolução musical. Vocês estão, assim, muito acima da gente e vocês são um exemplo para a gente, assim. Inclusive, eu e o Jordan estamos com várias ideias, mas a gente não está dando conta de tantas ideias que vêm na nossa cabeça. Mas uma das nossas ideias também é fazer um festival musical que possa englobar, a priori, grupos religiosos cristãos e depois grupos religiosos, seja cristão, seja não cristão, e fazer esse festival aqui no Espírito Santo para depois, quem sabe, ir para o Brasil e tal. Inclusive, o Jordão já me falou que existem alguns grupos que pensam dessa mesma forma, que são evangélicos e que são protestantes e que são católicos, e a gente tem essa ideia, assim, um pouco, mas aí depois, eu acho que você abriu o áudio, você quer falar alguma coisa, e aí depois eu te respondo sobre a SEC mesmo. Ah, só ia falar que maravilhoso, adorei a ideia. Por favor, façam o que precisar de ajuda, se puder contribuir alguma coisa, contem comigo, porque é maravilhoso. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Só de ouvir a Laís aqui, que faz parte de um grupo, eu já fico, gente, como ser libertador, né? Tem pessoas que servem a Deus, ao Espiritismo, entendem isso e dançam, né? E tem grupos maravilhosos. Incrível, fica à vontade, Matheus, desculpa. Tô falando demais. Nada, pode falar, fica à vontade, Wani. Você, todo mundo aqui tem voz e tem vez, pode falar, fica à vontade aí, viu? Sempre que precisar, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Então, a gente fica muito feliz mesmo, assim, essa questão, porque foi um caminho galgado, passo a passo. Ainda está sendo muito duro, a gente tem que cavucar muito, essa terra ainda está muito dura, a gente não é as mil maravilhas, não vou te enganar, a gente passa por muitas coisas e muitas coisas muitas vezes difíceis, constrangedoras, desanimadoras, mas a gente segue no caminho porque a gente pensa que o trabalho é o que importa e o que precisa para alcançar as pessoas. E Jordan, Esther, Laís sabem, que fizeram parte do grupo, né, que a gente fez, sabem que o trabalho chega e o trabalho alcança as pessoas. Isso que é o mais importante. Sobre a SEC ela tinha um grupo de música, mas ele se extinguiu. Ela tem um grupo de teatro, mas é um grupo separado, assim, não é um grupo vinculado à SEC, mas não, sabe? E não tem um grupo de dança, mas a SEC sempre foi, não é puxando a sardinha, mas a SEC sempre foi uma casa muito artística. Então a gente sempre fazia apresentações que misturavam as três coisas: teatro, música e dança. Inclusive, essas apresentações da SEC foram visualizadas, apresentadas e convidadas aí para o encontro aqui de mocidades do estado, que é um dos eventos maiores que tem aqui, né, relacionados a isso, e é o evento que mais entra, onde a arte mais pulsa aqui no estado, é o evento de jovens espíritas, que inclusive vai acontecer esse mês aqui no estado, e que realmente o evento pulsa, e a SEC já foi, mas hoje a gente vive tempos de vacas magras na SEC. Inclusive, na SEC também a gente tinha um evento chamado Tarde de Artes, e outras casas espíritas também têm eventos de artes, graças a Deus. O Jerônimo tem um evento de arte também, acho que é Noite Cultural. Alguém pode me ajudar aí? O Jordan, Estela, Laís, eu não lembro agora. Mas é isso mesmo, amigo. é isso, né? E aí a gente
essa noite cultural traz artistas como Denis Soares, não sei se o Tim Vanessa já veio aqui, entre outros artistas, para a gente poder, eu acho que tanto conversar sobre, agora eu não lembro, não, é só a apresentação mesmo, eu não lembro se tinha conversa, agora eu não lembro, mas que também faz movimentar essa arte. Antigamente também, para finalizar, tá, galera? Tinha um evento chamado Muqueca, Mocidade que Canta, que ele era um concurso para que os jovens de até 25 anos comporem, escreverem, comporem, colocar harmonia, melodia na música e se apresentarem com um conjunto de jurados, tipo um The Voice mesmo, antigo e espírita, e esses jurados iam julgar cada coisa e ia distribuir premiações. Entre essas premiações tinha carrom, tinha violão, tinha guitarra, tinha flauta. Então, assim, era um incentivo para a mocidade criar e fazer arte. E se não tivesse instrumento, ela conseguiria, né, através da premiação, se a música fosse boa, conseguiria o instrumento e colocaria para frente, sabe? Né? Era um evento que movimentava bem a arte aqui no Espírito Santo também. Seja bem-vinda, Maria! Um beijo, um cheiro, viu? Uma coisa que eu pensei aqui agora é que, gente, eu não sei quem estava falando, tá? Não prestei atenção, mas uma pessoa estava falando sobre a arte no meio evangélico, né? E eu acho que, assim como a arte no geral, ela ela vai evoluindo dentro das suas bolhas também, ela vai evoluindo dentro dos seus ambientes. E eu acho que assim como a gente tem muita coisa para melhorar na arte espírita, eu acho que a arte evangélica, principalmente a música evangélica, eles passaram por um momento que eles já entenderam algumas coisas que a gente ainda não entendeu na arte espírita, sabe? Eu acho. Principalmente sobre louvor e sobre Deus e essas coisas. Eu acho que eles passaram muito bem por esse momento. E que eu não vou dizer que estão bem evoluídos, porque assim, ninguém tá, né? A gente tá aqui na Terra, né? Então, assim, mas eles chegaram a um ponto que a gente quer chegar ainda. Mas eles também têm coisa a melhorar. Então, eu acho que a arte, ela está sempre evoluindo em todos os seus ambientes que ela está presente. Com certeza, com certeza. Sigamos aí na evolução. Galera, eu vou continuar aqui. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão a gente continua aqui. E olha, a gente acaba aqui e já a próxima já inicia o próximo capítulo. Vamos lá? No momento, porém, podemos afirmar convincentemente, graças a um convívio assíduo e fecundo com os beneméritos amigos invisíveis, que os nobres artistas do passado, exceção feita de alguns poucos, se encontram reunidos na pátria espiritual, onde progridem e se habilitam para em ocasião oportuna voltarem em falanges brilhantes, a fim de viverem na sociedade terrena, servindo à arte, a qual então alcançará um inconcebível fastígio como ao amor a que não serviram ainda, pois eles próprios têm feito tais confissões sempre que lhes é permitido confabular com os médios. Confessam, outros sim, o grande desgosto que os acompanha quando reconhecem que, no estado de encarnação, arrebatados pela arte, esqueceram os caminhos luminosos conducentes à redenção espiritual, o que nos leva à conclusão de que a arte por si só não redime ou santifica o artista. Ele necessitará, além dela, do cultivo do amor a Deus e ao próximo, da excelência de uma fé
ine- inquebra, inquebrantável nos princípios divinos, pois a lei que do Todo-Poderoso emanou para orientar o trajeto. Ave Maria! Rapaz, é, é, é o trabalho, tá doido? Para orientar o trajeto evolutivo das criaturas, não foi diferente para os artistas. É interessante afirmar que a gente leu em Leon Denis, e a gente sempre referencia esse livro aqui. Para mim, ele realmente é uma das bases minhas em relação à arte, né? O livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte, muito sensacional. Ele nos fala mesmo que a arte ela não significa, de fato, evolução moral, né? Inclusive, a arte em si, ela se dá muito a evolução dela aqui na Terra, na verdade, né? Ela vem de anos em anos de reencarnações. E essas experiências, elas afloram na vida, como tudo que a gente faz na vida, né? De vidas passadas, meio que aflora um pouquinho a nossa vida. A gente até falou disso há 2 aulas atrás, ou na aula passada, não lembro, sobre os dons, né? Que, na verdade, os dons são exatamente essas lembranças de outras vidas que a gente foi como artista, né? E isso não significa exatamente que a gente está moralmente evoluído, apesar de duas coisas. Apesar de a gente ter entrado nessa... não estar evoluída, apesar de a arte ser essa ferramenta divina e sublime, né? O artista, ele, a manusear a arte, né? Ele não necessariamente vai ter uma evolução moral, e apesar também de a gente ver relatos de grandes artistas dizendo que a arte, ela se conecta, né? Na verdade, fez esses artistas se conectar a algo muito maior, a algo, em alguns casos, que eles diziam que sejam Deus mesmo, né? Ou coisas divinas. E isso é super interessante, né? Porque mesmo sendo uma questão, entre aspas, né? Terrena, os artistas, de alguma forma, se interligaram com o divino. Isso é super interessante, de uma forma natural. E é exatamente o que Leon Denis vem nos trazer, que a arte, de fato, naturalmente, é uma expressão do humano em relação à criação, em relação àquilo que tem dentro, à luz que tem dentro de você, a essa centelha divina que emana do mais profundo estado seu na verdade, que existe dentro de você, né? Isso que é muito bacana que a gente conseguiu ler em Leon Denis. Muito interessante. Alguém pode falar, Laís? Eu pensei num negócio agora aqui que ele fala que a arte por si só não significa evolução moral, né? Tipo, sim, exatamente, não significa. Mas a arte, assim, para mim, é uma forma de chegar à evolução moral. Porque, assim como eu lembro que eu vi uma palestra uma vez, quando o palestrante estava falando sobre como ele fez a palestra, né? Como ele criou aquela palestra lá. E ele estava falando que geralmente quando você faz uma palestra, a pessoa que mais tem que ouvir as coisas que você está falando é você mesmo. E eu acho que na arte, para o artista, é exatamente isso. Que a arte, ela tem que tocar as pessoas, mas você também é uma pessoa. Então a arte, ela toca você primeiro. A sua arte toca você primeiro. E
isso dos artistas, de muitos artistas se sentirem conectados com o divino, é muito real porque a arte conecta. Não importa o que seja, entendeu? Não importa, eu me sinto conectado com a natureza, eu me sinto conectado com as pessoas, ou eu me sinto conectado comigo mesmo. Não importa, porque tudo é a criação. E Deus está em tudo. Então, se a gente se sente conectado com a gente mesmo enquanto a gente está produzindo arte, a gente está conectado com Deus. Porque a gente é parte de Deus, e Deus é parte da gente. Então, a gente está conectado com Deus independente, entendeu? Então, as pessoas, elas chamam as coisas de nomes diferentes, não importa o nome que elas dão para as coisas, porque tudo é Deus. Então, é óbvio que qualquer arte que você for fazer vai te levar a um estado de espírito, de pensamento, enfim, que vai te facilitar chegar a uma evolução moral. Ela não vai significar evolução moral, mas ela vai te ajudar a chegar lá, porque ela te faz sentir conectado com Deus. E quando você está conectado com Deus, a chance de você evoluir moralmente é maior. Eu acho. Pois é. Sim. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, essa é um asterisco mesmo, porque que a Laís comentou, né, que a arte não é a evolução moral, só que tem aquilo também que a arte está extremamente conectada com a evolução moral, né, daquele conceito de Leon Denis, do belo e do bom, né, dessa conexão entre os dois, que à medida que a arte vai evoluindo, ela vai se tornando cada vez mais a expressão moral, né. É isso, né? Quanto mais depurada a arte, mais conectada a Deus ela se torna, né? Então, Leon Denis nos deixa claro isso. Inclusive, ele diz que algumas artes, né, no mundo espiritual, dependendo do nível do artista, né, e do nível do grau onde as pessoas estão ali no mundo espiritual, a arte é quase uma oração, é quase um culto ao Cristo, ao Criador, né? Isso que é super interessante da gente entender. Inclusive, ele fala que, em muitas vezes, quando a gente não está numa evolução adequada para esse tipo de arte, a gente acaba não entendendo, às vezes a gente acaba não conseguindo nem identificar, nem estar no ambiente artístico nessa faixa de vibração evolutiva, né? Isso é muito, muito interessante, muito bacana. A gente está chegando às 9 horas, a gente começou um pouco tarde, né? 10h15, mais ou menos, mas a gente está acabando mais ou menos no horário. A gente vai nos despedir aqui, perguntar se alguém tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente. Senão a gente vai se despedir para a gente poder fazer a prece aqui no off. E aí a gente vai desligar aqui a gravação, nos despedindo para as pessoas do YouTube. Não? Então, YouTube, um abraço. A gente se vê na próxima. Tchau!